Paz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os corações. Que esse Mestre nos abençoe e que possamos, em sua misericórdia, realizarmos com a sua assistência, com o seu amor, com a sua luz, com a sua paz, a nossa realização, a sublimação de nossos corações. Que o Senhor, bom Deus, nosso Pai, acima de tudo, nos abençoe, agora e sempre. O Verbo é Criador. É a lição 97 do livro Vinha de Luz, de nosso irmão Emanuel. Fala-nos assim o Evangelho de Mateus. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Essa lição, ela foi passada para nós pelo nosso Divino Mestre, né? Quando ele e seus discípulos sentavam-se à mesa e os fariseus, em reparando que eles não lavavam as mãos, né, os criticavam. E o Mestre então ensinou essa grande lição, essa grande verdade. Não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem, mas o que sai de sua boca. E nesse estudo, o Verbo é Criador, nós vamos ver a importância do emprego do verbo, o cuidado que precisamos ter, porque realmente o que sai pela boca procede do coração. E é isso, como a lição de Jesus, que nos contamina, que nos traz sombra ao coração. O ensinamento do Mestre, sob o véu da letra, da palavra, consubstancia profunda advertência. Advertência. Para que tenhamos vigilância na emissão do verbo. Ao proferirmos nossas palavras. Vigilância no sentido de que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, nós nos refletimos interiormente em nossas manifestações verbalistas. O que falamos parte do nosso coração e isso é que nos leva à apresentação diante de nossos irmãos de nossa realidade espiritual, da posição evolutiva em que o nosso espírito se encontra. Pela natureza do verbo, bom ou mal, a natureza do espírito se revela. Indispensável cuidar do coração, uma vez que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Já falamos. Indispensável, portanto, cuidar do coração. No caso, esse cuidar do coração é cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, porquanto o coração é fonte emissora do verbo. Nós falamos de acordo com as nossas emoções mais íntimas. No nosso estado de espírito, assim, quando estamos com raiva, qual a natureza do nosso verbo? Quando estamos invejosos, qual a natureza do nosso verbo? No nosso orgulho, menosprezamos os nossos irmãos pelo verbo. Por isso, é indispensável, essa é também uma advertência de Emmanuel, né? Cuidar do coração para que haja harmonia para a nossa própria felicidade. Ninguém com as emoções conturbadas consegue ter harmonia íntima. Por isso refletimos em nossas manifestações verbais aquilo que estamos sentindo, o que somos verdadeiramente naquele instante, naquele momento. É imprescindível, então, irmãos, vigiarmos a fonte emissora de nossas
palavras. O coração. Não podemos, esquecer. E Emmanuel nos fala nesse trecho que o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante. O que significa força viva? Nós, espíritas, sabemos muito bem. A palavra sai carregada da força do pensamento que ela reflete. O pensamento é força poderosa de nossas almas. Ora, a palavra é a expressão material, mas sai carregada de todas as forças de nosso coração. Força viva e palpitante, e que envolve todas as criaturas, nós e aqueles que nós nos encontramos reunidos, para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. E a natureza da emissão está diretamente ligada à intenção com que nós proferimos o verbo. Isso aqui é preocupante. A intenção. Prestem atenção a essa palavra. Do íntimo dos tiranos, por esse processo verbalista, origina-se o movimento inicial da guerra. O que os tiranos desejam? A supremacia, o poder, a autoridade, a posse. Então, pelo processo verbalista, eles insuflam, eles influem em todos aqueles que estão ao seu lado, induzindo-os, porque a palavra é uma força indutora de nossas almas, induzindo-os a realizarem e a cumprirem com as suas determinações. Agora, é importante entendermos que esse processo que nasce do íntimo dos tiranos e que fomenta a guerra é um movimento destruidor, mas que vai sempre retornar à fonte em que nasceu, como criaturas divinas, como filhos de Deus, como dotados de razão. Hoje sabemos de nossas responsabilidades. E quando Deus nos outorgou o livre-arbítrio, fez com que a nossa responsabilidade fosse acrescida e que tudo que nasce em nossa alma traz sempre dentro do movimento do bem ou do mal, responsabilidades próprias e de acordo. Se a gente lança ruína e aniquilamento, podemos esperar de volta a ruína e o aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos. O verbo é fluido, que tem a qualidade da emoção e da mente que o gera. Assim, irmãos, esse fluido, essa energia, tem a qualidade do bem ou do mal? Do mal, como dos caluniadores, dos maledicentes, dos intrigantes, se transformam em venenos que, obviamente, vai perturbar a vida de nossos irmãos e a nossa própria vida, quando somos vítimas desses caluniadores, desses perseguidores do verbo. Agora, podemos ter certeza que diante da justiça divina, diante da justiça de Deus, todo esse veneno retorna para eles mesmos. É lei que nós recebamos de volta tudo aquilo que geramos de nós e que
interferimos na vida de nosso próximo. E esses venenos que retornam vão escurecer, obscurecer, entenebrecer os horizontes mentais dos caluniadores, dos maledicentes, dos intrigantes. Podemos ter a certeza disso. Ninguém se exime às leis divinas de Deus, nosso Pai. Elas são eternas e imutáveis. E toda infração a essas leis tem o seu correspondente, o retorno, nas mesmas qualidades com que, no nosso caso de estudo, o verbo foi emitido. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes. São outras condições de natureza humana. Aqueles que praticam o mal por deliberação própria. Os perversos que espalham em redor de seus passos a perversão dos sentidos, os desequilíbrios, a ruína. E dos inconscientes, aqueles que são conduzidos e levados ao mal por não terem opinião própria, por não terem força, por não terem coragem, por não terem vontade, e então se associam a aqueles a quem cedem seu coração espontaneamente. Então, desses corações surgem, através do poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Ou seja, todo o mal que existe no mundo procede sempre do verbo que destrói, da boca que profere palavras caluniosas, infelizes, arrogantes, violentas. É assim que nós precisamos começar a entender o nascimento do mal, os primórdios da queda, das iniquidades e de todo o mal que existe no reino do homem. Todavia, esses elementos perturbadores do verbo, da palavra contundente, não se articulam debalde para os próprios autores, ou seja, não é à toa. E eles não estarão isentos das responsabilidades. Porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso, a que se permitiram, a que se entregaram em seus desequilíbrios. Frutos amargos, que é aquela que da lei de retorno trará de volta para nós, multiplicado em seu poder, tudo aquilo que geramos e emitimos de nossa alma através da boca. O verbo é sagrado. A alegria semeada, ou seja, a boca que profere apenas palavras sãs. Jesus nos advertiu: seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O grande apóstolo Paulo entendeu perfeitamente a mensagem do Cristo e complementou: que não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for digna e nobre para a elevação de seus irmãos. Aí, a alegria semeada, a palavra instrutiva, esclarecedora, enobrecedora, também vai trazer de volta os resultados favoráveis. Ela cresce e volta crescida para aqueles que são instrumentos dessa alegria, dessa construção íntima no coração de seus irmãos, que edifica, que enobrece, que esclarece, que
que ilumina, que conforta, que consola. Esse verbo, sim, é aquele mais indicado para que nós possamos realmente construir em torno de nossos passos o reino dos céus. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos. Nós sabemos disso. O coração fraterno está sempre pronto e disposto a espalhar, a dividir, a contribuir para todos os necessitados. E o perfume do bem, que é a benevolência, ainda quando derramado sobre os ingratos, porque tem muita gente que não sabe receber a misericórdia e o bem, né? Tornam-se ingratos. Mesmo esses que nós acreditamos desperdiçados, porquanto não vemos resultados aparentes. Volta, olha a lei de retorno aí, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. Tanto o bem quanto o mal, há sempre que entendermos que o retorno é lei divina. Assim, sempre colheremos o que plantamos através do verbo. O que espalhamos vai voltar do coração de todos aqueles que o receberam, multiplicado pelas forças de todas essas almas. O ato de bondade é invariável força benéfica. A bondade é virtude e qualidade do coração que já alcançou o enobrecimento. Um ato, um gesto, uma ação de bondade é força benéfica. Como nós vimos, a lei do retorno. Essa força é que vai dar-nos coragem, determinação, vai ampliar-nos o mundo íntimo, iluminando-nos a alma, como Jesus nos recomendou, que brilhe a vossa luz. Então, todo ato de bondade, invariavelmente, é força que beneficia aquele que a pratica. E se espalha, irmãos, em derredor daquele que a mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes. Meu Deus, infinitas energias edificantes em torno de todas as almas, em torno de todos aqueles que a chama dos bons pensamentos, né, é conduzida a iluminar o caminho alheio. Ou seja, todas as vezes em que nós, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, iluminamos o coração, o caminho de nossos irmãos, não é verdade? As energias edificantes e imponderáveis, nós não percebemos, não sentimos, não temos sentidos espirituais ainda para isso. Mas elas existem e elas são atraídas pela alma de todo aquele que gera boas palavras, bons pensamentos, boas lições, bons conselhos, por intermédio da conversação estimulante e sadia. Conversação. O que conversamos, irmãos? Qual a natureza das nossas conversas no dia a dia? Quanto o nosso verbo, gasto todos os dias, realiza o bem ou o mal em torno de nossos passos? É força viva, é energia imponderável também, né, que sai de nossas bocas. E aí? Nós somos chamados a falar todos os dias. Em nosso lar, no ambiente profissional, na vida social, na vida de relação com os vizinhos e amigos, nos templos religiosos. De que natureza é o verbo que proferimos? Representa o bem ou o mal? Nascem de nossos corações e nós os refletimos. Nós nos refletimos
em nossas palavras? Como influenciamos a vida daqueles que caminham conosco? Porquanto é um poder, é uma força. E tanto quanto influenciamos, também somos influenciados. Força indutora. Tanto para quem fala, tanto quanto quando nós ouvimos. E aí, irmãos, nós temos que refletir. A advertência é muito importante. Como aplicamos o verbo no nosso dia a dia? As nossas conversações. Precisamos refletir, irmãos. Precisamos buscar na análise que precisamos fazer. Porquanto os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca, nossas forças mentais, são potências atuantes em nosso nome. Tudo que redundar dessa força psíquica, das palavras, que são as manifestações materiais desses elementos psíquicos, são forças, são potências atuantes, ou seja, elas vão agir ao redor de nós para o bem ou para o mal, em nosso nome. Por isso somos responsabilizados pela natureza do verbo. Nossa responsabilidade cresce. Nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, próximo, agora, porquanto elas podem estabelecer uma reação agora sobre os nossos irmãos, ou remotamente, daqui a algum tempo, essa nossa influência pode causar a ação que nós desejávamos na época da emissão do verbo. Isso quer dizer que, como eu disse para vocês lá na frente, um pouquinho, nossas intenções mais secretas. Porque sabe, irmãos, além do pensamento, além do coração, que gera as palavras, nós temos também intenções com que as proferimos, o que aumenta a nossa responsabilidade. A intenção é que vai nos levar à prática do mal. Nos corações daqueles que desejamos atingir, que desejamos magoar, ferir, conturbar, destruir com as palavras, com as frases contundentes, com a maledicência, com a intriga, com a calúnia, com a difamação, que muitas das vezes temos a intenção de ferir e magoar. Assim, podemos ter a consciência de que nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, pela força de indução que emitimos, por esses elementos psíquicos que caminham e têm força, poder e que atingem o objetivo, serão de nossa responsabilidade. E aí, irmãos, essa é outra lição importante. Com que intenção falamos alguma coisa de alguém, para alguém? Com que intenção? Portanto, essa intenção é que vai refletir a nossa natureza boa ou má, e que vai conduzir o veneno ou a luz que fortalece para os corações daqueles que nos ouvem. Vigiar é a lição. Vigiar a boca. Vigiar o que falamos. Não podemos falar mais rápido do que pensamos, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói.
por dilatação viva de nossa personalidade. Por dilatação viva. O que significa isso, irmãos? Nós já aprendemos e já sabemos que os nossos pensamentos, né, e as nossas palavras, elas circulam primeiramente em nós, mas que se espraiam em torno de nós e que partem pelo universo, ou seja, dilatam-se ao infinito, porque a partir do momento em que um pensamento e uma palavra foram gerados, esses não se destroem mais, não se extinguem jamais, percorrem o espaço infinito da criação divina, a influenciar todos aqueles que se lhes sintonizem com o bem ou com o mal da mensagem. Em todos os dias, irmãos, e acontecimentos da vida, é o convite de nosso irmão Emmanuel, para que recordemos com o Divino Mestre, aquele que nos ensinou o verdadeiro e correto uso da palavra, de que a palavra procede do coração. E por isso mesmo, é o que nos contamina, é o que nos ensombra, é o que nos arruína, é o que nos envenena, é o que nos intoxica. E nós precisamos vigiar, portanto, a emissão do Verbo. O Verbo é criador, mas também é destruidor. Tem o poder de renovar, de estabelecer novos rumos, mas também tem o poder de ensombrar a vida de nossos irmãos. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe em nossos propósitos de buscarmos a sabedoria, o conhecimento que esclarece e liberta de nossas ações diárias. Vigiemos as nossas conversações. Tomemos cuidado com as nossas palavras. Aprendamos a a ouvir mais do que falar. Saibamos buscar a essência da aplicação do verbo, conforme nos ensinou Jesus e o nosso grande apóstolo Paulo. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre em nossos corações e que Deus, nosso Pai, nos perdoe o passado verbalista, doentio e enfermiço, mas que hoje, em nossa fé, em nossa confiança, possamos aplicar o verbo como o Senhor Jesus o fazia. Que Deus nos abençoe agora e sempre, irmãos. Que assim seja.